Primeira lição, então, o sacerdote, olha só o que Jesus vai fazer, para analisar. Jesus pega o maioral da classe deles. Jesus pega o homem de Deus. Jesus pega aquele que foi chamado, sabe, que foi separado por Deus para servir o povo. Jesus fala do sacerdote. Olha só, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote devia ser o homem que era o próximo daquele que estava caído. O sacerdote, ele devia ter agido com compaixão, com misericórdia. A Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele tinha que tratar com misericórdia até o animal de seu inimigo. Para analisar. Olha o que diz Êxodo 23, versículo 4. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que você odeia, caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Olha só. O camarada não gosta de lei? Pega isso aqui. O sacerdote devia ser o primeiro a ajudar aquele homem. Sim, afinal ele havia sido separado para o serviço a Deus. Ele era chamado homem de Deus. Ele era alguém que o povo de Israel confiava. Era alguém que estava, sabe, junto a Deus, intercedendo pelo povo, pedindo perdão a Deus pelo povo. Era um homem respeitado. Sim, ele sabia de cor o que estava escrito no Levítico 19:18, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha, o sacerdote conhecia a doutrina. O sacerdote, ele conhecia a ortodoxia. Ele conhecia a verdade das Escrituras. Porém, ele não colocou em prática. Não parou para ajudar aquele homem que estava caído, quase morto. De nada adianta conhecer a verdade se não a colocarmos na prática. Não adianta. Podemos conhecer a verdade do Evangelho, mas se não vivermos, pouco valerá. Quer ver um texto? 1 Coríntios 13, versículo 1, 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, olha só, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O sacerdote, ele tinha, para analisar, ele tinha acabado de sair do templo de Jerusalém. Ele estava indo do templo para Jericó. Ele tinha saído do culto. Ele tinha prestado o seu culto a Deus. A minha pergunta é: o que nós fazemos depois do culto de domingo à noite? Como é que nós vivemos depois do culto? O sacerdote, ele orou. O sacerdote, ele clamou. Ele fez os rituais, ele fez toda a liturgia do culto no templo. Mas quando ele saiu do culto, ele passou por um homem que estava morrendo, e ele passou do outro lado, ele não ajudou. O que nós temos feito? Servir a Deus não é vir ao culto de domingo à noite. Não é.